Olá, pessoal. Meu nome é Isabela Cristina de Araújo. Eu curso o sexto período de Medicina Veterinária aqui na Universidade Federal de Lavras. E a minha participação esse ano no CIUFLA é para apresentar um relato de caso para vocês. E é sobre anemia verminótica em ovinos. Este relato de caso aconteceu aqui no Hospital Veterinário de Grandes Animais da UFLA. E as veterinárias residentes responsáveis por esse animal foram a Maristela Dias, a Bruna Vilela e a Luane Silva. Eu também quero agradecer ao meu professor e orientador Hugo, que vem me orientando com excelência esse ano, e também deixar o meu agradecimento para a professora Adriana Coutinho. Bom, na ovinocultura, é muito comum ocorrer parasitoses gastrointestinais e os principais parasitas que a gente encontra nesses animais são a copéria e o hemoncus. E eles conseguem parasitar o animal em qualquer faixa etária de vida, seja neonato ou seja um indivíduo, um animal mais senil. Mas para um animal apresentar o que a gente chama de quadro sintomático, que é um conjunto de sinais e sintomas, a gente deve levar em consideração três coisas. Qual que é a localização do parasita? É uma região que vai levar a danos graves para esse animal? Qual que é a quantidade de parasita? Porque a gente tem uma quantidade aceitável de parasitas naquele animal que não vai fazer mal para ele. E por último, o tipo de reação que o organismo desse animal, que o organismo desse hospedeiro vai apresentar diante da parasitose. Bom, como a gente trata de um sistema de produção, é muito importante a gente ressaltar os prejuízos econômicos que a parasitose vai trazer para a nossa criação na ovinocultura. A gente pode citar, por exemplo, a diminuição drástica da produção de leite, de carne e de lã, que vai limitar totalmente o nosso rebanho e, consequentemente, vai limitar também o nosso aproveitamento lucrativo desses animais num sistema de produção, onde toda a produção de ovinos vai ser acometida e vai acabar sendo prejudicada, dando vários prejuízos para o produtor. O objetivo desse relato de caso é eu apresentar para vocês o histórico e o quadro clínico de uma paciente que deu entrada e foi atendida no Hospital Veterinário de Grandes Animais da UFLA por nossas residentes. Aqui eu trouxe para vocês a resenha e a anamnese desse animal. Então, o animal era um ovino, era uma fêmea da raça santinês. Ela tinha aproximadamente 4 anos e estava pesando mais ou menos 55 quilos. Na anamnese, a gente foi relatado para as residentes que o animal estava apático, estava hiporéxico, então ele não estava se alimentando de maneira correta, estava de cabeça baixa, grande parte do dia, e foi percebido que ela estava em seu último mês de gestação. No exame físico e laboratorial, a gente colheu, né, fez os exames, as residentes fizeram o exame físico e mandou material para fazer um exame laboratorial de sangue e de fezes, e os resultados foram esses, que a frequência respiratória dela estava de 68 mpm, a frequência cardíaca estava de 202 batimentos por minuto, as mucosas estavam perláceas, estavam hipocoradas, a temperatura retal estava de 37,3 graus Celsius, a desidratação estava de 6%, o linfonodo mandibular esquerdo da paciente estava reativo, uma grande quantidade de espuma na boca dela, tinha crepitação pulmonar e, quando fez a ausculta cardíaca, percebeu reverberação dos sons cardíacos por toda a área torácica. Ela tinha uma prenhez de 4 meses e a glândula mamária dela estava endurecida, e no exame laboratorial foi relatado que o hematócrito dela estava 11%. Bom, o diagnóstico dessa paciente foi de anemia verminótica, porque foi confirmado alta infestação de ovos na contagem do exame ovos por grama de fezes, que a gente conhece como OPG,
e pelas mucosas perláceas. Essas mucosas estavam muito hipocoradas, provando que o animal estava anêmico. Claro que juntando todas as informações da anamnese, do exame clínico, do exame físico, a gente confirmou que era uma anemia verminótica por ter achado uma grande quantidade de ovos, né, nos exames de fezes desse animal e por também as mucosas dela estarem muito hipocoradas. Então, a gente confirmou esse diagnóstico de uma anemia causada por parasitas. E devido a essa grave anemia, a paciente sofreu uma parada cardiorrespiratória e veio a óbito durante a consulta no Hospital Veterinário de Grandes Animais. Bom, a conclusão desse relato de caso é que a gente, visando o quadro sintomático da paciente e de todos os animais acometidos por verminose, e destacando todos os prejuízos econômicos na cadeia de produção dentro da ovinocultura, a gente precisa fazer a vermifugação, e não só a vermifugação, todos os cuidados necessários com esses animais para evitar o atraso lucrativo no ciclo produtivo, para deixar eles bem saudáveis para eles produzirem carne, produzirem lã, produzirem leite de uma maneira lucrativa para o produtor e de uma maneira saudável para eles. E a gente tem que evitar esse atraso lucrativo no ciclo produtivo desses animais e também promover o bem-estar e a sanidade para os ovinos, porque é muito importante que a gente faça uma vermifugação e um manejo adequado desses animais para que eles lá na frente não apresentem esse quadro de anemia verminótica e cheguem até a óbito por causa de uma coisa simples que dá para a gente cuidar, dá para a gente cuidar de uma maneira mais fácil, se a gente fazer todo esse manejo corretamente. Bom, o que eu tinha para apresentar para vocês é isso. Eu quero agradecer muito a todas as pessoas que me ajudaram nesse relato de caso, ao meu orientador. E é isso, pessoal. Muito obrigada.